castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem
Agora sim, né? Uma boa noite a todos vocês. É bom vê-los aqui nessa casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus. Louvar e adorar a Ele, por aquilo que Ele é, pelo seu amor, pelo seu cuidado, para com cada um de nós. Louvar a Ele por todas as suas palavras e promessas. Saúdo a vocês, membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, presencialmente, nessa casa de Deus. Saúdo os membros dessa congregação que se unem a nós pela internet. Também quero saudar os que nos visitam aqui hoje, então, neste culto. Então, todos que são visitantes, levantem a mão. Quem não é membro da congregação está nos visitando bem alto. Pode levantar a mão. Muito bem-vindos, os visitantes, muito especialmente os familiares do nosso irmão Jaime Luiz Eberhardt, que Deus chamou desta vida para a eternidade, que vem também aqui para um momento então especial em memória aqui no culto de hoje. Quero saudar todos que se unem a nós também pela internet, todos os que nos visitam. Que Deus guarde e abençoe a todos. Quero saudá-los todos assim nas palavras bíblicas de Romanos que diz: mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Por causa da morte de Cristo, nós temos certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Queremos nesse momento então seguir aos avisos. Lembro que nós temos cultos aqui todos os sábados às 18, esse culto sempre é transmitido pelo Facebook, e todos os domingos de manhã, então às 9 horas. Amanhã também teremos lá no seminário, amanhã dia 25, às 19 horas, culto de abertura do ano letivo do Seminário Concórdia, então em São Leopoldo. Se alguém quiser ir lá participar, é convidado, é incentivado justamente a isso. Instrução de confirmandos. Então hoje nós tivemos reunião com os pais e alunos do segundo ano. Momento muito abençoado na parte da tarde, ou seja, reiniciamos com o segundo ano hoje, mas a instrução com o primeiro ano são os nascidos em 2012. Então os que completam 12 anos neste ano de 2024. Eles iniciam, então, a doutrina neste ano e precisam se matricular junto à secretaria. Aí temos o WhatsApp, o 3011-1002 também é o WhatsApp. É telefone, WhatsApp, então, lá na secretaria. E podem tirar eventuais dúvidas ou inscrever, então, os seus, então, nascidos, então, em 2012. Também, atenção, leigos. Nós temos agora a próxima reunião do Departamento de Leigos. Vai acontecer, então, na próxima sexta-feira, dia 1º de março, é a primeira sexta-feira do mês, às 19 horas, então, e 30 minutos, inicia, então, a reunião dos leigos. Então, os leigos precisam, conforme costume, se inscreverem, ou seja, registrando, então, a sua presença antecipadamente para melhor planejamento desta reunião do departamento. Então, esses são os avisos que temos. Também quero destacar algo bem importante que acabou não aparecendo aí. Nós temos no próximo final de semana retiro espiritual dos jovens. Vai acontecer em Barros Cassal. Esse retiro é dos jovens do Distrito Alto Taquari. E qualquer informação a mais pode ser dada pelo presidente dos jovens do distrito, o Bruno, que aqui está, né? Ou a própria presidente dos nossos jovens aqui de Lajeado, a Luíse. Certo? Então o ônibus vai sair no sábado de manhã, aqui da nossa congregação, às 10h45, 10h30 vão começar a carregar o ônibus, 10h45 ele vai para Barros Cassal. Lá na localidade das 2 Léguas, onde vai acontecer então o retiro. Então os jovens têm a programação no sábado e no domingo. Então no domingo à tardinha estarão retornando então para Lajeado. Então fica o incentivo aos jovens. Pais, incentivem eles para essa programação especial. Eu estarei acompanhando os jovens,
estarei lá como palestrante, dirigindo também a mensagem do culto no domingo lá então em Barros. E aqui os cultos vão estar sendo dirigidos pelo pastor Egídio no próximo final de semana. Tá ok? Então, pais, não deixem de incentivar os jovens para mais esse retiro espiritual do Dizate. É o 6º retiro. Certo? Qualquer informação a mais, busquem aí com os nossos jovens. Isso com relação aos avisos, à programação. Então, nós seguimos, então, neste momento, queremos iniciar o culto, invocando a presença do nosso Deus. Aqueles que puderem se colocar em pé, assim com reverência, queremos invocar a Deus. O oficiante é o pastor, é letra O, e todos conforme segue, o T, ou C, congregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus estimados irmãos do Senhor e Salvador Jesus, sabemos que nós trouxemos o pecado para o mundo. E, consequentemente, as tribulações, as desgraças, a morte terrena e eterna. Mas Deus, no seu amor em Cristo, trouxe perdão, salvação, vida eterna. Em preparação ao momento em que queremos pedir o perdão a Deus, cantemos o próximo hino. Pode se assentar. Queremos orar conforme segue na projeção. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
estimados no Senhor e Salvador Jesus. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Convido neste momento para que permaneçam em pé, então, os familiares de nosso irmão Jaime Luiz Eberhard, demais podem se assentar, para esse momento, então, em memória. Lembramos, então, nosso irmão Jaime Luiz Eberhard, que nasceu no dia 19 de maio de 1964, em Paverama, Rio Grande do Sul. Filho de Evaldo Eberhard e Olivia Ferlang Eberhard. Lembro que ele também foi casado, então, com a nossa irmã Cleia Dias Eberhard, que aqui está. Também na sua vida foi abençoado com filhos, a Emily, o Felipe, e também a Ana Júlia, filha do coração. Como profissão, ele foi vendedor comerciário. Ele faleceu, então, no dia 16 de fevereiro, agora deste ano, 2024, às 19h03, no Hospital Bruno Born, aqui de Lajeado. A causa do óbito, leucemia mieloide aguda. Atingiu a idade de 59 anos, 8 meses e 28 dias. A data e cerimônia, então, da despedida foi no dia 17, então, de fevereiro, às 15 horas, na Capela Mortuária A do Dirsman, bairro Montanha, sendo sepultado, então, no cemitério luterano do Florestal. Deixou enlutados a esposa Cleia, então, os filhos, Emily, Felipe, Ana Júlia, então uma neta, tios, tias, demais familiares e amigos. Neste momento, com certeza, talvez atribulados, tristes, mas também no amor e na graça de Deus, consolados, pois em Cristo temos certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Queremos neste momento falar com Deus em oração. Nos coloquemos todos em pé. Ó Deus, Senhor da vida e da morte, Tu reduzes o ser humano ao pó do qual foi formado e para o qual deve voltar. Nesse momento nós te agradecemos, porque um dia Tu escolheste o Jaime Luiz Eberhard para nascer. Queremos aqui te agradecer, porque Tu o marcaste no sangue de Jesus, mediante o batismo. Queremos te agradecer, porque Tu o alimentaste continuamente na Tua palavra, na Santa Ceia. Queremos te agradecer porque Tu deste para ele uma família, Tu deste filhos para ele, pessoas especiais. Te louvamos pelo Teu amor e cuidado dispensado a ele em todos os dias. E porque no tempo que Tu julgaste oportuno, Tu o levaste desta vida para a eternidade. Nós, neste momento, te agradecemos principalmente, ó Deus, pela graça de o haveres levado ao conhecimento do Teu amado Filho Jesus Cristo. Neste momento, no entanto, te rogamos, conforta aqui a esposa, familiares, enfim, pessoas entristecidas
com o chamado que tu fizeste. Conforta todos com o teu amor. Anima-os com a doce esperança de um feliz reencontro na gloriosa ressurreição para a vida eterna. Ensina-nos também agora a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria e finalmente sejamos salvos. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querida família enlutada, amigos, que vocês se sintam todos abraçados neste momento por esta família da fé, a Congregação Evangélica Luterana Cristo, que vocês sintam um abraço carinhoso de todos que aqui estão, de todos os irmãos, as irmãs, e que Deus, Espírito Santo, fortaleça vocês em Jesus, e que possam seguir em Jesus na esperança de um reencontro, um dia com vosso querido lá no céu. E que lá no céu possam viver com o Jaime, Luiz Eberhard, talvez aquilo que aqui viveram, ou aquilo que aqui não puderam viver. Que Deus no amor e na graça console e fortaleça. Ele com certeza vai deixar saudades, o coração ora ficará apertado, também deixará saudades e fará falta aqui na congregação, os amigos, também junto do departamento de leigos da congregação, aqui da Cristo, o qual também, então, Jaime participava ativamente. Então, recebo um abraço carinhoso e o desejo que Deus em Cristo console e fortaleça vocês. Eu leio nesse momento o versículo de número 7 e 8 do Salmo 130. O último salmo que pude ler na presença do Jaime, antes dele ir, então, ao óbito. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus o Senhor, porque o seu amor é fiel, e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Que Deus em Cristo guarde e console a todos vocês. Queremos dar sequência, então, neste momento, com o introito do culto de hoje, que é o Salmo de número 22, do versículo 23 ao versículo de número 31. Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem, descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino.
te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Senhor Deus, amado Pai, nós aqui te rendemos culto e louvor na reunião com o teu povo, em tua casa, diante do teu altar. Nós te louvamos porque no teu amor e graça em Cristo somos teus filhos. Por causa da morte de Cristo, teu Filho amado, vivemos certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Obrigado porque também tu vens a nós com a tua santa palavra. Haja em nós pelo teu Santo Espírito, que possamos ser ainda mais firmados na certeza da morte de Cristo, teu Filho amado na cruz, na sua vitória, que aliás é a nossa vitória, e que possamos crescer nos frutos que tu esperas de nós, na igreja, na família e no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Gênesis, capítulo 17, versículos 1 a 7 e 15 e 16. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Versículo 15. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. A leitura da epístola encontramos em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos,
pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. necessitado ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. O Santo Evangelho para o culto de hoje, que queremos ouvir assim com reverência, encontramos em Marcos capítulo 8, do versículo 27 ao versículo de número 38. Marcos 8, do versículo 27 ao versículo de número 38, que leio então neste momento. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias,
e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. E o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessarmos a fé no único Deus verdadeiro, o Deus triuno, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Esse é o momento da escola dominical. Então, nesse final de semana, reinicia a escola dominical da congregação. E conforme o costume, as crianças vêm até na frente, aquelas que têm a oferta fazem a oferta, daí todos recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Muito bem, agora todos vocês juntem as mãos, fechem os olhos, abaixem a cabeça e recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então agora vocês podem ir com a professora Nadir, para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino, Firme nas Promessas.
firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei parar, vindo a tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós. Que nesse momento sejamos fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Pois é por meio da morte de Cristo na cruz que temos certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, pessoas presencialmente aqui nesta casa de Deus, pessoas que se unem também a nós neste momento, então pela internet. Diante do tema da mensagem do culto de hoje, por meio da morte de Cristo na cruz, eu vejo que nós somos levados a duas importantes perguntas. Perguntas que, aliás, no evangelho do culto de hoje, o próprio Senhor Jesus dirigiu aos seus discípulos. A primeira importante pergunta sobre a qual precisamos refletir é: quem as pessoas no mundo dizem que Jesus é? O que as pessoas falam sobre Jesus mundo afora? Quem é Jesus para as pessoas do mundo? O que elas dizem a respeito dele? Eu tenho certeza que você ouviu muitas coisas certas a respeito de Jesus. Talvez muitas coisas bonitas a respeito de Jesus. Mas também é provável que você tenha ouvido muitas coisas erradas a respeito dele. Sobre quem ele é, a sua pessoa, a sua obra, as bênçãos. Enfim, pensamentos errados a respeito dele. E
os próprios discípulos para Jesus também falaram dos pensamentos errados da época que diziam a respeito de Jesus. Mas a segunda importante pergunta que Jesus dirigiu para os discípulos é: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Eu coloco essa pergunta de Jesus para vocês agora também. Quem vocês dizem que Jesus é? Quem Ele é para você? E uma resposta aqui é registrada. E é Pedro, esse personagem, é esse discípulo, que diz: o Senhor é o Messias. Respondeu Pedro. Quando lemos os paralelos do Evangelho, nós vemos que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, tu és aquele que foi prometido, designado, marcado para ser profeta, sumo sacerdote e rei. Ou seja, tu és o Deus e homem que haveria de vir para salvar a humanidade. Puxa, mas Pedro não falou tanto assim. A frase foi curta. Bom, mas essa curta frase aponta para tudo isso. Ela responde para nós com propriedade quem Ele é. Qual é a sua obra, a sua missão? Quais são os propósitos da sua vida aqui neste mundo? Ou seja, por que Ele veio aqui? Talvez a gente pense: puxa, essa frase não parece que diz tanto, mas reflitamos a respeito justamente dela. Uma resposta maravilhosa. E Jesus, Ele diz para Pedro, e nós vemos isto nos paralelos do Evangelho, o Evangelho de Marcos: Pedro, isso não vem de ti, foi Deus quem te revelou. Ou seja, aquilo que Pedro falou, ele não falou por ele. Aquilo ele falou pelo Espírito Santo. Foi Deus quem o revelou. Importante nesse momento também lembrarmos a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, então, o Deus triuno é o nosso Deus. E diz a Escritura que é o único Deus verdadeiro. Deuses existem muitos no mundo, mas um só Deus verdadeiro. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Importante lembrarmos que Deus Pai é o Criador e preservador do universo. Essa obra é específica do Pai. Deus Filho é o Salvador e mediador. Ou seja, é o único caminho, a única verdade que dá vida eterna. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nós lemos em Timóteo. Esta é a verdade da palavra. E Deus, Espírito Santo, é o ensinador e consolador. Ou seja, crer nesse Jesus e poder falar sobre Ele, também a partir de nós acontece somente pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que nos põe na fé, que nos edifica na fé. É o Espírito Santo que nos faz crer nas palavras e promessas de Deus. E que nos faz crer justamente nesse Deus triuno maravilhoso. Agora, retornemos a esta frase. O Senhor é o Messias. Messias quer dizer prometido. Aquele que haveria de vir. Ou seja, o Cristo ungido, designado, marcado para ser profeta, sumo sacerdote e rei. Portanto, o Deus e homem, porque se Jesus não fosse verdadeiro Deus, ele não poderia ser o Messias, ele não poderia ser o Cristo. Se ele não fosse verdadeiro Deus,
ele não poderia cumprir a obra da salvação, que consistia justamente, em primeiro lugar, em expiar a ira de Deus, ver a conta dos nossos pecados. Então, diante de Deus, ele diz: qual é a conta dos pecados da humanidade? Eu levo. Expiar a ira de Deus, ou seja, ver o tamanho dessa dívida e levar ela, assumir ela, ter cacife para isso. Então, para isso, ele tinha que ser Deus, verdadeiro Deus. Também para vencer o pecado. Se Jesus não fosse Deus, ele nasceria pecador, que nem você e eu. Ele não conseguiria não pecar na sua vida. Ele pecaria como nós, em pensamentos, palavras e atitudes. Então ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele venceu o diabo. Esse anjo decaído, que é o chefe das forças do mal, e que tenta atacar tudo que Deus ama e destruir os planos maravilhosos que Deus tem para cada ser humano, que Ele tem para com as famílias, que Ele tem aqui no mundo. Mas Jesus, como Deus, venceu o pecado, a morte e o diabo. Jesus, como verdadeiro homem, Ele pôde, em nosso lugar, satisfazer a sede de santidade de Deus, ser santo em nosso lugar. Santo sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Ou seja, Jesus tinha que satisfazer essa exigência de Deus, porque Deus é santo, criou o homem santo, então ele precisa ser santo, e a partir de Jesus nós somos santos e pertencemos à santa igreja cristã, à comunhão dos santos. Sem Jesus nós não somos santos, mas a partir de Jesus todos nós somos santos e pertencemos à santa igreja cristã, que é a comunhão dos santos. São verdades da palavra de Deus. E assim Jesus também satisfez a justiça de Deus, porque tendo pecado tem que ter pagamento, ou seja, tem que ter castigo. E Jesus, lá na cruz, ele disse: está consumado. Então, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o Messias, ele disse, em outras palavras: tu és o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Tu és aquele que haveria de vir para expiar a ira de Deus, para vencer o pecado, a morte e o diabo. Aquele que veio ser santo por nós. Aquele que veio trazer o perdão, a salvação, a vida eterna para nos salvar. Muito bem. Aí o texto do Evangelho segue, né? E aí Jesus diz: Pedro, isso não vem de ti, foi Deus quem te revelou. Pois é, Pedro e discípulos. Sendo assim, o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele será morto e 3 dias depois ressuscitará. Ou seja, nós no período da Quaresma, especialmente refletimos sobre Cristo, a sua obra. Também refletimos justamente sobre a nossa condição diante dele, diante da sua vontade, diante dos mandamentos. Somos levados a refletir justamente sobre isso. Então Jesus dizia com clareza que ele de fato era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Pedro dá aquela vacilada, né? Como diz, ele desanda na maionese. Ele chama Jesus para o lado e agora ele não fala mais pelo Espírito de Deus, mas ele fala pelo pensamento humano. Ele mostra que ele pensa ali como os homens pensam, não como Deus pensa. E ele chega ao ponto de dizer: Jesus, para com isso. Que conversa é essa de morte, morrer? Aliás, padecer, sofrer e morrer. Que isso? Num paralelo do Evangelho aparece, ele diz, que Deus não permita que isso aconteça. E agora, queridos irmãos? É claro, ele ouviu o que ele nunca queria ouvir. Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Mas, queridos irmãos, e se Jesus Cristo tivesse
ouvido Pedro, os conselhos de Pedro, o que teria dado? O que teria acontecido? Nós lemos na Escritura, o texto de Romanos, por exemplo, do culto de hoje, diz assim: por causa da morte de Cristo. Por causa da morte de Cristo. O que aconteceu por causa da morte de Cristo? Diz o texto aqui: fomos aceitos por Deus. Mais ainda, ficaremos livres por causa da morte de Cristo do castigo de Deus, ou seja, do inferno na hora da morte. Por causa da morte de Cristo, nós que éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos povo de Deus e seremos salvos. Por causa da morte de Cristo na hora da morte, nós vamos para o céu. Porque a morte de Cristo foi o suficiente para a nossa salvação. Que bênção, não é? Sim, por causa da morte de Cristo nós podemos nos alegrar. Por causa da morte de Cristo nós sabemos o quanto Deus nos ama. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama quando Cristo morreu por nós, pois ainda vivíamos no pecado. É o pensamento humano para olhar para as coisas. Nós gostamos de quem faz coisas boas para nós, não é verdade? Nós temos a tendência de gostar de pessoas boas no nosso entendimento, que fazem coisas boas para nós. Mas o texto diz aqui: Deus, Ele nos amou no mal, na escuridão, nas trevas, vivendo no pecado. E por causa do seu amor, Ele mandou Jesus. E Jesus é a prova maior do quanto Deus nos ama. Que consolo para vocês, família enlutada, que lembram aqui também, juntamente conosco nesse culto, o chamado que Deus fez ao nosso irmão, Jaime Luiz Eberhard, que foi tão cedo, foi jovem no nosso entendimento, mas que Deus achou por bem nas circunstâncias, levar então desta vida para a eternidade, de forma tão repentina, de forma tão rápida. Conversando um pouco antes do culto aqui também com o pastor Marcelo, lá de Barros Cassal, colega também, pastor luterano lá naquela cidade. Ele comentava comigo justamente sobre o contexto também do que aquela congregação lá, especialmente de 2 léguas, Barros Cassal, viveu. Também nesse mesmo final de semana passado, eles estavam vivendo um momento delicado. Eles sepultaram alguém, se despediram de alguém com 26 anos de idade. E repentinamente, rapidamente, assim como para nós também foi a partida do Jaime, rápida, inesperada, como talvez vai ser a tua partida e a nossa partida, aliás, a tua e a minha partida deste mundo. Lembremos sempre que a nossa vida está por um fio. Mas o nosso desafio, justamente, diante do que ouvimos de Deus na sua palavra no culto de hoje é, conforme Romanos 5,2, continuarmos firmes nessa graça. Ou seja, firmes na união com Cristo e nessas certezas maravilhosas que temos. Esse é o nosso desafio. Por isso, aproveite as oportunidades, se fortaleçam na fé sempre nos cultos, leiam a Bíblia, orem, aproveitem cada momento, enfim, que Deus concede para vocês de fortalecimento na fé, em Jesus, porque é isso que importa. Continuarmos firmes nessa graça que temos em Cristo. E assim, podemos nos alegrar na esperança de um dia participar também da glória do nosso Deus. O texto ainda de Romanos 5,11 diz assim: nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da dor, hora da tristeza, da saudade, podemos nos alegrar,
por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tornou seus amigos, seus filhos, trouxe para nós a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Então esse é o bem maior que Deus trouxe então para nós, queridos irmãos. E vivemos esta aliança com nosso Deus. Estamos firmados nela desde o dia em que fomos batizados, ou seja, revestidos em Cristo. A leitura do Antigo Testamento nos lembra justamente do momento muito especial da vida do povo de Deus. Quando Abrão teve o seu nome mudado por Deus para Abraão. E também Sarai, a esposa dele, para Sara. A partir de uma aliança eterna com Deus. Então Deus diz: você, Abraão, será fiel à minha aliança. Você e os seus descendentes para sempre. E pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. E a circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e você. E aí seguem as orientações, então, de Deus no texto. Quem de vocês sabe o que é circuncisão? Levanta a mão. Quem é que sabe? Levanta a mão. Quem não sabe? Levanta a mão. Para ver se não tem gente em cima do muro. Quem não sabe? Assume, não sei. Tá? Não sabe? Ok? A circuncisão era o batismo do Antigo Testamento. Era o batismo da antiga aliança. Então todos os meninos no 8º dia eram circuncidados. A circuncisão era uma cerimônia religiosa em que era cortada a pele chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. E os meninos israelitas eram circuncidados no 8º dia, após o seu nascimento, como sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Em textos bíblicos apontam que a circuncisão quer dizer uma nova natureza, que é livre do poder da natureza pecadora e é obediente a Deus. Deveríamos ser circuncidados? Será que deveríamos ser circuncidados? E agora? É sinal de uma aliança eterna com Deus? Isso era no Antigo Testamento. Porque agora o Cordeiro de Deus, ele já derramou o sangue dele. Por isso ele está no alto da árvore de Páscoa, na árvore pascal. Ele é o Cordeiro pascal, o Cordeiro vencedor. E os outros símbolos da Páscoa têm sentido nele. Portanto, agora o batismo não é apenas para os meninos no 8º dia do nascimento. Mas é para todos. Ele disse agora: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo agora, para todos, é aliança com Deus para sempre. E uma vez batizado, sempre batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e a palavra do nosso Deus. Então, nós vivemos esta aliança para sempre. A Santa Ceia não é mais o cordeiro assado com pão sem fermento. É o pão e vinho, mediante a palavra onde Jesus vem, no pão e no vinho, com seu corpo e sangue, e traz as suas bênçãos. Assim como ele vem também a nós, na sua palavra, e nos fortalece. Então, queridos irmãos, irmãs, que nós possamos, como diz o salmista, motivados pelo que Jesus é, pelo que ele fez, pelo que ele trouxe, que possamos, como disse o salmista, adorar a Deus, prestar culto a Ele, que possamos, de fato, adorar o Senhor, render culto a Ele, louvar a Ele em todos os dias, na reunião do povo de Deus. Louvar a Ele, render culto a Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele é. Na presença de todos também oferecer sacrifícios de louvor, gratidão e serviço ao nosso Deus. Dedicar a Ele, motivados no seu amor e graça em Cristo, a vida, o tempo, os dons, os bens para Ele, para a edificação do seu reino, como num culto e serviço
ao nosso Deus. Por quê? Porque Ele salvou o seu povo. Porque Ele é rei e governa as nações. Queridos irmãos, queridas irmãs, louvem e adorem Cristo, que é a pedra angular da igreja, sobre o qual é edificada a igreja. A afirmação que Pedro fez, e que é a afirmação da igreja: Cristo é o fundamento, a pedra angular, e sobre ele é edificada a igreja de Deus no mundo. Então louvem e rendam culto somente a esse Deus, a Ele, porque Ele nos salvou, porque Ele é rei e governa as nações, porque Ele é o teu Salvador, é o meu Salvador. E quanto aos queridos que partiram, vocês lembram lá na cruz, o criminoso arrependido, ele ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Então não se preocupem com quem já foi. E orem por quem está vivo. Porque quem já vive o céu não precisa de melhorias. Mas as pessoas que seguem aqui precisam sim que oremos por elas e sejamos instrumentos também diante delas, para que elas possam, fortalecidas em Cristo, viverem a vida, enfrentarem as tribulações. E Deus, Ele não esquece o seu povo, nem aqueles que sofrem. Ele não se esconde deles. Muito pelo contrário, Ele é um Deus sempre presente. Queridos irmãos e irmãs, sigam com este Jesus, que é Deus e homem, e é o Salvador da humanidade. A prova maior que Deus ama você e a mim também. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Seguimos com as palavras em preparação às ofertas. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Graças te damos, ó Deus, e louvamos o teu glorioso nome. Tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Pode se assentar. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada, é luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada, é luz para os meus caminhos. Cristo ao mundo, vos amar.
Queremos falar com Deus em oração, seguimos conforme a projeção, oficiante e congregação. Lembramos sempre de forma especial os enlutados, os idosos, os enfermos, os atribulados de uma ou de outra forma. Também queremos, de forma especial, orar pelos enfermos da nossa congregação. Pedir que Deus guarde e assista a todos na sua graça e grande amor. Aniversariantes também, da semana que passou, da próxima semana. Temos algum aniversariante presente da semana passada ou da próxima, aqui no culto? Queremos, enfim, orar agradecendo a Deus por assistir os seus filhos, por abençoá-los e pedir que Ele os continue assistindo. Seguimos conforme a projeção. Ó Senhor Jesus, graças te damos por teres seguido o caminho que levou para a cruz. Graças te damos por teres aceitado o sofrimento. Graças te damos pelo teu amor por nós. Ajuda-nos em nossa falta de fé, que a tua palavra faça com que a ação do Espírito Santo, nossos corações não rejeitem o teu sofrimento e a tua paixão, mas se apeguem nelas na certeza de que ali há salvação, pois tu deixastes a tua glória para sofrer em nosso lugar. Dá-nos fé e perseverança no Evangelho, que a tua sabedoria, que faz as coisas simples e desprezadas serem coisas grandiosas, possa fazer com que a nossa vida, nossos dons e tudo que nós somos sejam para a tua honra e glória. Não permitas que o diabo, nosso inimigo, faça com que nos desviemos do teu caminho. Não permitas que as mentiras trazidas por Satanás, o pai da mentira, sejam ouvidas e guardadas por nós. Afasta de nós todos aqueles que são seus mensageiros, para que a tua verdade habite ricamente em nosso coração. Abençoa os teus filhos que participam deste culto, como também os teus filhos que não participam. Que cada filho teu seja confortado com o teu evangelho, com o perdão de pecados, com o verdadeiro ensino, para que possa viver na escola, no trabalho e no lar, o amor que provém de ti. Defende-nos de temporais, epidemias, acidentes, tragédias, inundações, governantes corruptos, fome, miséria, secas, assaltos e tudo que possa vir a nos machucar. E se nos permitires qualquer mal, faze conforme a tua promessa, que nunca sejamos provados e tentados além das forças que nos concederes. Dá-nos bons professores, governantes honestos, bons médicos, colheitas e empregos. Mas seja feita sempre a tua vontade, pois sabemos que merecemos a morte e sofrimentos. E quando tu nos dás dias felizes e alegres, isso é a tua graça em nossa vida. Abençoa o trabalho da tua igreja no mundo, no Brasil, especialmente na cidade onde moramos. Que a tua lei seja pregada aos que estão tranquilos em seus pecados e que o teu evangelho alimente o pecador que precisa de salvação. Abençoa os pastores, os líderes, os idosos e as crianças, que todos por ti acolhidos possam rumar para os céus. Aos teus filhos que sofrem, concede alívio. Aos que se alegram, dá pessoas queridas para que possam juntos se alegrarem. Os que choram, dá pessoas queridas para chorarem juntos e esperarem por ti. Queremos de uma forma especial neste momento, ó Deus, te pedir por todos os enlutados, teus filhos que sofrem com o chamado que tu fizeste aos seus queridos. De forma especial aqui, lembramos justamente a família lá de Baros Cassal,
a Marilde, o seu esposo, que sofrem com a perda da sua filha, que tão jovem tu levaste desta vida. Também, de forma especial aqui, nós te pedimos pelos familiares do nosso irmão Jaime Luiz Eberhardt, que tu levaste desta vida para a eternidade. Tu sabes tudo o que se passa no coração e na mente de cada um deles, que possam seguirem com Jesus, teu Filho amado, que é a prova maior do teu amor sobre eles e sobre o mundo. A prova, a garantia da salvação, porque Jesus morreu e ressuscitou. Queremos te pedir por todos os nossos idosos, cuida deles, ó Senhor, que sofrem com a fragilidade física ou que lutam com a doença. Não permitas que venham desanimar ou desesperar no avançado dos seus dias. Também te pedimos por todos os enfermos, teus filhos. Olha para eles, concede a cura àqueles que tu quiseres curar. Se tu quiseres que carreguem a cruz, conceda a força que precisarem, não os desampares. Se tu os quiseres levar, que seja em Jesus para o céu. Nesse momento, ó Deus, de forma especial, queremos te agradecer pelo sucesso da cirurgia da Claudete Blau, também a intervenção, a angioplastia que aconteceu no Arnildo Ressler. Obrigado a Deus porque tudo foi bem. Também pela cirurgia da Ana Júlia. Te louvamos, ó Deus, porque tudo aconteceu da melhor forma. Agora, Senhor, queremos te pedir pelo pleno restabelecimento desses teus filhos queridos e amados. Cuida deles, ó Senhor, anima-os na tua graça e amor dia a dia. E que possam, quanto antes, estarem também aqui, diante do teu altar, junto com os irmãos, te rendendo culto e louvor. Queremos também, nesse momento, enfim, ó Deus, te agradecer pela alta, novamente, do seu Romaldo Goetz, que teve novamente uma situação difícil na sua luta diante dos problemas de saúde, mas porque tu permitiste que ele se recuperasse e recebesse alta mais uma vez. Cuida dele e da sua esposa, os fortalece dia a dia. Nesse momento também, ó Deus, nós queremos ainda te agradecer pelos aniversariantes e te rogar, continues os abençoando como tu o fizeste. Também, ó Deus, cuida dos filhos desta congregação que estão agora no quartel. Cuida deles e de todos os jovens que foram convocados para a prestação de serviço militar. Dirija os passos e a vida deles conforme a tua vontade. Lembramos aqui especialmente o Miguel, também o Borer, e lembramos aqui o Davi Blau. Esteja com eles e também com os demais jovens lá que estão prestando serviço militar. Que seja tudo para o melhor também de cada um deles. Dirija tudo pelo melhor e o futuro conforme também tu achares que deva ser. Enfim, Senhor, tu sabes de cada um de nós que participa desse culto, as ansiedades, as preocupações e os sonhos. Colocamos tudo diante de ti. No teu amor e graça, dirija tudo sempre pelo melhor. Enfim, Senhor, tudo isso entregamos aos teus cuidados, Senhor Jesus, que juntamente com o Pai e o Espírito Santo, és um só Deus para todos sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre.
Amém. Que Deus abençoe nesse momento da ceia todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, e daí a congregação em 2 fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Cantemos o que for necessário dos hinos que serão projetados durante a distribuição da ceia. Podem se assentar. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz. Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador. Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, ó Salvador.
que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, por causa da morte de Cristo, vivemos certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Portanto, sigam com Jesus e sigam bem. Cumprimento a todos na saída.